Boa noite, bem-vindo ao Alerta Portugal. 3 anos depois de ter sido condenada pelo homicídio do marido, Rosa Grilo admitiu pela primeira vez ter sido ela a assassinar o próprio companheiro. Mas a viúva assumiu em tribunal ter drogado o triatleta Luís Miguel Grilo e ainda disparado 2 tiros contra o próprio companheiro. É o caso que hoje colocamos em cima da nossa mesa do Alerta Portugal, em estúdio com o Dr. Miguel Matias, advogado. Muito boa noite. E também com a doutora Isa Silvestre, que é psicóloga e que está hoje connosco. Vamos perceber estes contornos, alguns novos, não é? Porque acabamos de entrar, diria eu, numa nova fase deste caso, Dr. Miguel. Está em cima da mesa este julgamento poder ser repetido? Não. Boa noite antes de mais. O que está aqui em cima da mesa foi o que a sua colega disse no fim, que é a possibilidade de um recurso extraordinário de revisão. Isto significa que não é de toda uma coisa comum. Não é comum, claro que não, porque é mesmo um recurso extraordinário, já depois de transitadas os acórdãos, neste caso que é um tribunal coletivo. Já depois de não haver mais hipótese nenhuma, surgindo elementos novos que permitam uma reapreciação, pode-se intentar este recurso e será este recurso e nessa sede que se manterá ou não a condenação do arguido, que havia sido absolvido primeiro e depois condenado na relação a 25 anos de prisão. E no caso de Rosa Grilo? O caso de Rosa Grilo não vai ter impacto nenhum, porque já transitou a decisão dela, portanto ela foi condenada a cumprir 25 anos e está a cumprir. Portanto não vai alterar nada, tanto mais que o que ela diz é que realmente foi ela, o que não tinha feito antes. Podemos dizer que foi uma confissão? Foi uma confissão a quarta versão da história. A destempo, uma confissão a destempo, porque se o tivesse feito antes no seu julgamento e se tivesse mostrado arrependida, certamente não teria apanhado 25 anos de prisão. Seria condenada, mas poderia beneficiar dessas duas atenuantes, a confissão integral, sem reservas e o arrependimento. Já lá vamos perceber o que é que terá levado a este sem fim de versões. Doutora Isa, muito boa noite, bem-vinda ao Alerta. Percebermos aqui o que é que se passa no psicológico desta arguida, está condenada, está presa e agora num julgamento que é à parte, não é? Que acaba por colocar aqui a ex-advogada e um técnico forense, acaba por confessar o que não tinha confessado até aqui. O que sabemos, e aquilo que é importante também termos aqui em conta, é que isto que vamos abordar aqui é o que temos a informação da comunicação social. No entanto, falar aqui psicologicamente da Rosa Grilo era necessário uma avaliação psicológica forense. No entanto, olhando para todos estes anos, o que vemos é uma senhora com uma estrutura, com características de uma estrutura de personalidade psicopata, da psicopatia, onde permanece o egocentrismo, houve aqui uma intencionalidade, houve uma forma meticulosa e calculista de planear tudo isto, e até me parece a mim, na minha visão, que podem haver aqui algumas questões, claramente que há fragilidades do ponto de vista psicológico nesta pessoa, mas há outra característica que me leva a crer que o Dr. Miguel falava muito bem, que é, será que há remorso? Porque numa estrutura psicopata existe esta falta de empatia, colocar-se no lugar do outro e não existe remorsos. Existe também dificuldade em inibir ações, comportamentos que nós sentimos que vão prejudicar outras pessoas. E agora vem recontar, como Andrei dizia muito bem, uma quarta versão. Portanto, qual é que é a intencionalidade da Rosa Grilo? Resumidamente, o que eu sinto é que é tudo focado no eu, no bem-estar, nela própria. Há aqui um egocentrismo, é tudo à volta dela, não é? Portanto, eu diria, e mais reforçando que, baseando nos dados que temos pelo que a comunicação social apresenta, esta história, esta versão que ela agora conta, certamente tem aqui um interesse para ela mesma, para a própria. É por aí que haverá este interesse? Eu sinto, na minha percepção ao nível da saúde mental e da conduta desta mulher, sinto que é neste sentido que existe este interesse, ou seja, existe um interesse em focar-se nela, e sempre que fomos percebendo, mesmo após a morte do marido, e como todos sabemos, houve aqui um mês, sensivelmente, em que o senhor esteve desaparecido e o país mobilizava-se à procura dele, e ela foi sempre alimentando toda esta versão, uma estrutura aqui narcísica que conseguia dar resposta, não é, fazer aqui, contar uma história que todos iríamos acreditar, a polícia, os técnicos forenses, todos nós. Portanto, é esta a conduta que me parece que se mantém constantemente, uma estrutura narcísica, centrada nela e egocêntrica.
Doutor Miguel, podemos dizer que esta mulher mentiu em tribunal? Alguma vez mentiu, não é? Das 4 vezes... Qual é que foi? Não sabemos qual é, só que esta, como a doutora disse muito bem, é sempre voltada para si, para chamar a atenção. Quando o processo nem era sobre ela, não é? O processo não era sobre ela, era sobre os arguidos, são a advogada e o antigo inspetor, se não estou em erro, um perito forense, técnico forense, que estarão acusados de terem implantado provas, portanto, que não existiam na altura da morte do marido de Rosa Grilo. Ora bem, ela é centrada no eu, claro que sim, mas não é pensado do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista jurídico não produz efeitos para ela. Vai produzir efeitos jurídicos, ou poderá eventualmente produzir efeitos jurídicos, se o tribunal que vier a apreciar este recurso ficar convicto da veracidade ou da espontaneidade do relato deste último, em que ela assume, e ela vai ter que explicar perante 3 juízes experientes porque é que mudou tanto de versão, para que eles se apercebam se esta é efetivamente a verdadeira, a última, ou não. Portanto, uma pessoa que não sabia atirar, uma pessoa que não sabia disparar, portanto, uma pessoa que primeiro disse que não fez nada, depois veio assumindo, e acabou por permitir que o companheiro, vá lá, amante, como se apareceu na comunicação social, fosse condenado a 25 anos de prisão também. Portanto, eu penso que há aqui um volte-face dela, mas é claramente um volte-face preocupado em si mesma, que quer aparecer, claro, na ribalta, porque isso faz parte dessas estruturas de comportamento. Essa é a necessidade que explica também a Rosa Grilo ter contado tantos pormenores nesta última versão. O mediatismo popular, sim, acredito que sim, na minha percepção acredito que sim, porque o Dr. Miguel, que lida muito com estes casos, nestas estruturas psicopatas, existe uma alienação da realidade e a pessoa acredita claramente que esta é a história e é o centro, não é? E há aqui toda uma montagem de mediatismo popular e nós sabemos, e ela sabe, não é? Certamente, por informação exterior que lhe chega, que este continua a ser um caso mediático. 3 anos que já passaram, Rosa Grilo está presa, está a cumprir pena. De alguma forma, o contexto social em que está inserida, não é, na prisão, num estabelecimento prisional, com outro tipo de regras, com outro tipo de pessoas também, tem alguma ligação a esta nova confissão surgir nesta fase? Era interessante perceber se na prisão ela teve aqui algum contexto psicoterapêutico, se teve apoio psicológico, porque, no fundo, quando nós falamos numa estrutura psicopata, temos muito esta ideia no nosso imaginário, que vem muito dos filmes e das séries, que os psicopatas matam sempre, são sempre assassinos. Isto não é real, porque existem estas estruturas psicopatas no nosso dia de pessoas no nosso dia-a-dia à nossa volta. E é possível e há tratamento. E este tratamento passa, acima de tudo, por psicoterapia e por treino nas competências pessoais e sociais. Por isso, por um lado, podemos levantar aqui algumas hipóteses. Será que a Rosa Grilo beneficiou deste apoio psicológico? Porque, de facto, nós conseguimos trabalhar, como eu há pouco falava, a falta de empatia, que tem a ver com os neurónios espelho, que estão no nosso lobo frontal, nós podemos trabalhá-los através da relação com o outro, de competências de relacionamento. Talvez o contexto prisional possa ter favorecido, talvez sim, possa lhe ter feito evoluir neste lado da empatia e até começar a ter aqui alguma capacidade de se colocar no lugar do outro e de conseguir ter alguma noção de culpa, digamos, não é? E se assim for, se colocarmos aqui esta hipótese da doutora Isa, a questão da culpa, esta nova versão acaba por ilibar o amante. Iliba, claro, iliba. Se verificarmos que isto, portanto, que a doutora disse, é exatamente assim, que o tribunal se convencer desta versão, eventualmente até deverá ser submetido a alguns testes de personalidade para se aferir da credibilidade do relato dela. Portanto, ela conta com muita minúcia, é verdade. Portanto, às vezes o excesso de minúcia também deixa dúvidas, não é? Sobre o comportamento. Mas falo e vê-se que há aqui uma intenção, que não me parece a principal ilibar o amante. Não lhe parece? Não me parece a principal, porque essa é pensada e é estruturada com efeitos jurídicos que ela não tem, conhecimentos jurídicos que ela não tem, mas, mais uma vez, como a doutora disse bem, é perdurar na ribalta.
perdurar na ribalta, que lhe faz bem àquele ego. Claro que sim. Alimenta. Mas para Sim. efeitos de recurso de revisão da situação, da revisão da pena, da condenação do amante, que eu agora não peço desculpa, não me lembro do nome, poderá ter todos os efeitos, claro que sim. António Joaquim. António Joaquim, peço desculpa. E queria perceber só aqui para fecharmos a primeira parte, Dr. Miguel, se o objetivo poderá não ser esse, de ilibar o amante, como é que fica aqui esta confissão no ponto de vista do julgamento em questão, ou seja, da ex-advogada e do perito forense? Pelos vistos, esta confissão vem retirar as suspeitas, ou os indícios que recaíam sobre a advogada e o perito forense. Ou seja, poderá ser uma estratégia também? Poderá ser uma estratégia pensada, Porque não é? Claramente. Rosa Grilo admite que deu 2 tiros na banheira. Pois, portanto, que antes nunca deu, antes não sabia atirar, agora já atirava na garagem. Pronto, há uma história aqui que vamos ficar, se calhar, sem nunca saber o que realmente aconteceu. Claro. Mas vamos continuar à procura dessas respostas no nosso Alerta Portugal. Está na altura de fazermos uma curta pausa. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já. Bem-vindo de novo ao Alerta Portugal. Recordamos agora o caso em si do homicídio de Luís Miguel Grilo, que envolveu um falso desaparecimento inventado pela viúva, muitas mentiras e reviravoltas que, na verdade, ainda duram. Um caso que já vai longo. Desta cronologia aqui apresentada pela colega Carla Pereira Dias, doutora Isa, fala-se numa frieza, fala-se nessa atitude. Portanto, foi sempre assim que conhecemos Rosa Grilo, em todas as fases, na fase do desaparecimento, do pedido de ajuda, de auxílio à polícia, sabendo ela onde é que estava o corpo. Ou seja, no início até conhecemos uma Rosa Grilo que era agradável, que estava a colaborar com a polícia, portanto aqui um comportamento mais sedutor, que também é um comportamento muito característico de uma estrutura de personalidade com psicopatia. No fundo, o que temos depois vem aqui alguém que vai mostrando que existe uma frieza, um distanciamento emocional, e fica aqui também esta questão de havia aqui um filho, havia um menor, na altura um menor, portanto, que empatia que esta mãe teve por toda esta situação? Ou seja, existia o quê? Existia, sim, do lado dela, a convicção de que iria conseguir levar este caso como queria. Não é? Ninguém percebeu. Ninguém iria perceber. Portanto, esta estrutura narcisista é alienada da realidade, sempre focada nela própria, para o bem-estar dela, para os objetivos dela. Tenho aqui uma questão, e analisando os traços que fomos falando aqui ao longo do programa, ela não esperava este mediatismo, mas em parte queria que o caso fosse mediático ou não? O que é que lhe parece? Isso é uma questão interessante, Andreia. Ou seja, porque neste se alimenta momento desse ego? Há um ego que ela vai o alimentando, mas não sei, na minha ideia, primeiro ela não usou não percebeu que iria ser um caso mediático, não é? Apesar de estar casada com uma pessoa conhecida, não é? Efetivamente, na minha percepção, isso é uma questão interessante, mas na minha percepção penso que este mediatismo existe mais agora, depois que ou seja, ela consegue de uma forma minuciosa, agora sim, usar este mediatismo, e como dizia há pouco e muito bem, já é a 4ª versão da história, e vai percebendo o padrão comum de comportamento sempre que ela aparece sempre com uma intenção de se focar e de alimentar este ego, e consegue mudar os objetivos nesse propósito, nunca num propósito empático ou de ajuda do outro. Esse lado não existe. Doutor Miguel, foi um caso completamente arquitetado, não é? Aqui com vários avanços, vários recursos. Ao nível da justiça, da própria investigação, não foi de todo um caso fácil. Não é caso fácil, de forma nenhuma, mas a nossa Polícia Judiciária está muito bem preparada para este tipo de situações. Ainda assim foram bastante criticados nesta questão. Isso é normal, mas é o normal do mediatismo? É normal porque normalmente a Polícia Judiciária faz um papel que é ingrato em relação a quem comete, pelo menos, ou a quem há suspeita da prática do crime, como é óbvio, não é? Portanto, esse papel é ingrato. E nós, muitas vezes, advogados, também ajudamos portanto, a fazer isso, que é o nosso papel também. Agora, há aqui uma coisa que me surpreende, neste caso, mas que me surpreende em vários casos, os quais já tive mais do que uns 3 ou 4, que é a incompetência destes arguidos
para enterrarem um corpo. Faz-me uma confusão. Porque deixaram o corpo ao relento, para presumivelmente ser ali comido por animais, mas os ossos ficam lá, as ossadas estavam lá, a roupa estava lá, as identificações, estava lá tudo, está o ADN, está isto, está aquilo, portanto, até nisso somos preguiçosos, pronto, até não levamos uma pá, portanto, porque aí teria sido muito mais difícil, portanto, encontrar o corpo. Mas isso não significaria que não viesse a ser julgada e condenada à mesma. Lembremos-nos do caso da jovem Joana, que nunca foram encontradas as partes do corpo. Exatamente, as partes do corpo, e a mãe foi condenada, claro que sim. Portanto, doutora, estamos quase aqui a terminar este caso. Eu queria perceber, no meio disto tudo, este jovem, este filho, que primeiro é levado a pensar, não é? Que o que poderá ter acontecido na versão da mãe e que acaba por acompanhar este caso. Ou seja, é um menor que assistiu aqui a várias situações. Primeiro, a morte, o desaparecimento do pai. Há aqui várias situações de choque para primeiro uma criança, que agora é um jovem, e que precisa, sim, de... Não, sem mediatismo, por favor, não é? Para o bem-estar, para a saúde mental deste jovem, atualmente jovem, mas efetivamente precisa de um olhar atento de quem o rodeia. É preciso também, quem está a cuidar deste jovem, ter alguma literacia em saúde e em saúde mental para procurar ajuda antecipadamente. Mas, se pensarmos bem, é um jovem que passou aqui, ainda enquanto criança, porque entretanto passaram alguns anos, primeiro o desaparecimento do pai, assistir aqui a algum sofrimento da mãe, certamente que assistiu a isto, acredito. Depois, mesmo que representado, mas também não o sabia, a seguir vem a confirmação de que o pai faleceu e a acusação sobre a mãe e ainda a prisão da mãe e depois todo este mediatismo à volta. Claramente que estas eram as figuras de referência, não é? Portanto, que estrutura, e nós sabemos hoje em dia que mais do que a genética tem uma percentagem importante, mas é a epigenética, é o ambiente que está à nossa volta, que vai nos modelar a nossa estrutura de personalidade. Há pouco eu falava que a psicopatia tem tratamento, e quanto mais, não estou a dizer que este jovem vai ter estas características, até porque não é por existir isto no seio familiar que vai existir essa condição. Mas, acima de tudo, é preciso haver um espaço psicoterapêutico para que ele possa deitar para fora todas estas emoções e toda esta confusão, criando também. E há pouco estava a falar desta literacia das pessoas, ao nível da saúde mental das pessoas que estão com ele, e sabemos que ele está com os tios, para identificar alterações no comportamento dele, para respeitar também o espaço dele, mas acima de tudo para o apoiar. Uma vigilância, sobretudo, muito atenta a este jovem filho do casal. Mas não podíamos terminar esta Alerta Portugal sem dar nota também do que aconteceu esta segunda-feira, o início do julgamento do caso Jéssica, a menina de 3 anos que morreu em Setúbal, vítima de maus tratos, está praticamente a fazer um ano, foi a 20 de junho do ano passado. Doutor Miguel, é o início de um processo que se avizinha claramente longo, estamos a falar de 5 arguidos, hoje a maioria quis ficar em silêncio, ainda assim foi-se percebendo aqui o início do que pode ter acontecido. Sabe que os processos penais, quando têm este tipo de crime e este conjunto de pessoas, quando não há coesão nas defesas, elas começam a ser diferentes e, portanto, começam perdoa uma expressão, cada um por si, portanto, e acaba por prejudicar todos, como é óbvio. Ouvimos hoje, se não estou em erro, uma primeira versão de um arguido, a dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que foi surpreendido, portanto, e não sabemos. Agora, incumbirá ao Tribunal apurar. O que sabemos é que, portanto, o resultado da autópsia, portanto, as lesões provocadas foram causa da morte, portanto, e sabemos que estava com quem estava, e também temos aqui uma curiosa acusação em relação à mãe, pelo mesmo homicídio qualificado, mas por omissão. Porque a mãe poderia representar, pelo menos como possível, que tal poderia acontecer, portanto, e deixou que acontecesse. Portanto, estamos a falar de, esse sim, é a tipologia penal mais incaracterística deste processo, porque o resto é um processo de homicídio normal. Doutora Isa, percebermos aqui também, a mãe foi uma das arguidas que hoje se quis manter em silêncio na primeira sessão. Efetivamente, há aqui também uma mãe sem empatia, não é? Este caso é um caso muito popular, é um caso que é mais uma Jéssica, uma Valentina, uma Joana, é um caso que também a nós
pelo menos eu Nos que toca a trabalho, todos. que nos toca a todos, eu que trabalho também com muitas crianças e jovens na área social, é um caso que nos tem que fazer refletir a nós, sociedade, porque referenciar uma criança para a Comissão compete-nos a todos nós. Todos nós podemos fazer isso, o vizinho, a escola, todos nós devemos e podemos fazer isto, e é importante começarmos a tomar mais consciência que podemos ter e devemos ter um papel ativo em ajudar as crianças. Fica esse alerta no nosso Alerta Portugal. Muito obrigada aos dois, doutora Isa, doutor Miguel, obrigada por a presença neste Alerta Portugal, que hoje vai terminar por aqui, mas será com certeza o regresso segunda-feira a partir das 10 da noite. Contamos consigo e até lá, uma ótima semana.